Na última semana nós tivemos o simulado do SAIS, o segundo SAIS 2025. E eu aproveitei para divulgar alguns dos resultados dos meus alunos da comunidade Média Linguagens lá no Instagram. E sem dúvida alguma, a pergunta que eu mais recebi foi: Eduardo, qual é o melhor simulado para a gente treinar para linguagens no Enem? Qual simulado eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum? Tia, calma aí que nesse vídeo nós vamos falar detalhadamente dos simulados que estão aí disponíveis no mercado. E, logicamente, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você também quer fazer igual essa galera aqui, olha só, isso daqui são os resultados do SAIS. Nós tivemos 45 de 45, nós tivemos 40 mais, nós tivemos aí 43, 40 mais, 43. Então, se você quer ser que nem essa galera aqui, eu te recomendo muito você ir na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado para você conhecer a proposta da comunidade Média Linguagens, que é o local onde os alunos simplesmente crescem numa velocidade exponencial e alcançam 40 mais, os 700 mais em linguagens no Enem. E eu não posso deixar de te pedir, antes de mais nada, senta o dedão no like, porque quando você senta o dedão no like, você nos ajuda a produzir cada vez mais conteúdo. Então, turma, sem mais delongas, vamos aqui direto ao ponto, vamos direto ao nosso conteúdo. Olha só, hoje eu quero te mostrar, isso daqui vai ser a minha visão. É o meu ponto de vista com base nas planilhas que eu faço dos meus alunos sobre qual o melhor simulado que nós temos aí no mercado dentre as opções mais utilizadas pelos cursinhos. E eu vou logo te dizer, sabe qual é o maior problema dos simulados? Em geral, quando você pega a média geral, é que eles não seguem com exatidão o que vai cair na prova, o que a prova vai te cobrar. Isso, de certa maneira, detona o teu senso de preparação. Então, tu vai fazer uma prova que vai te cobrar uma coisa e tu tá fazendo simulado de outro. Mas calma aí. Eu acho, e isso daqui eu tenho uma convicção muito grande, que mesmo que o simulado ele não represente 100% do Enem, ainda assim ele é fundamental você fazer. Eu gosto muito de dizer que existe mais do que aquilo que a gente enxerga, mais do que as questões dentro de um simulado. O simulado, ele treina habilidades que são fundamentais e que não é apenas conhecimento. Meu amigo, você ficar 5 horas e meia concentrado numa cadeira, olhando para uma prova, fazendo questões, isso, meu amigo, só um simulado pode te entregar. Então, por mais que um simulado ele não seja aquele simulado perfeitinho, ainda assim eu considero que ele deve ser feito. Mas antes de qualquer coisa, eu queria te dizer que esse vídeo não é nenhum ataque a nenhuma instituição. Eu não quero, o meu objetivo aqui não é falar mal de instituição, de simulado algum. Aqui, o meu objetivo, de fato, é simplesmente fazer uma análise imparcial com base nos dados de desempenho real, desempenhos reais dos meus alunos. Fechou? Beleza? Que inclusive eu conheço pessoalmente muitos dos gestores que estão por trás desses simulados. Então eu tenho um respeito imenso. Vamos lá, turma. Primeiro simulado que eu gostaria de falar com vocês, sem dúvida alguma, é o simulado Bernoulli. Eduardo, o que é que tu acha desse simulado como um todo? Vamos lá. Olha só, eu acho, turma, que o Bernoulli, ele é uma excelente prova para você testar o que nós conhecemos como conhecimento bruto. Edu, o que é isso exatamente? É para testar se você conseguiu memorizar características do barroco, do arcadismo, é saber se você conseguiu memorizar quais são os processos de textualidade, mas ele tem um probleminha. O grande problema do Bernoulli, que eu acho, é que eles não seguem rigorosamente a matriz de referência do Enem. Não seguem com precisão. E por mais que você tenha o gabarito lá, falando, não, essa questão é de competência tal, habilidade tal. Algumas escolas apresentam isso. Porém, não segue o exato padrão do Enem. Então, minha crítica primariamente é essa.
E também que os resultados, o final, quando você compara a nota dos alunos com o que de fato acontece no Enem, existe uma disparidade. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que o simulado ele segue muito a lógica do terceiro ano. Então é um simulado muito enviesado com aquilo que está sendo cobrado nas apostilas dele. Na prática, isso deixa a prova o quê? Enviesada, específica demais e te dá uma falsa sensação de preparo. Ah, Eduardo, nessa prova vai cair barroco, arcadismo e romantismo, por exemplo. Eu vou lá, estudo e acerto as questões. Não significa que no dia da prova vai cair somente isso. Então, não seria um simulado completo, mas sim um recorte do conteúdo. Eu não recomendo que o Bernoulli seja o seu principal simulado, mas se a sua escola aplica, faça tranquilamente que ele vai exigir de ti algumas habilidades que podem ser úteis no dia da prova. Beleza? Segundo simulado. Segundo simulado é o poliedro. Turma, e eu vou falar com muita sinceridade. O problema do poliedro em anos anteriores, 2024, 2023, eu sempre ouvia dos alunos falando o seguinte: Edu, a prova do primeiro dia é uma prova que você fecha e a prova do segundo dia é uma prova que simplesmente é quase impossível. Então, ou é 8 ou 80. E aí, em 2025, este ano, parece que há uma tendência de mudança. Mas, na minha opinião, essa mudança ela não foi uma mudança para melhor. Nesse último simulado, nós tivemos ali questões que, ao meu ver, tinha um show de pegadinhas, não estava cobrando o conhecimento em si. Muita gente errou 8, 10 questões porque você tinha questões que eles queriam que tu errasse. Era uma casca de banana. Era uma palavra que o Enem não cobra daquela maneira. Uma palavra que praticamente anulava toda a alternativa. E, inclusive, o que me deixou mais descontente foi que eu tenho alunos que passaram em medicina, só que vão fazer apenas no segundo semestre, então estão estudando para fazer o Enem este ano também. Alunos que estão no 40 mais e que acertaram menos de 35 em um dos simulados. Então, eu trago essa crítica por ter uma disparidade entre o que realmente você vai encontrar na prova. Para mim, simulado bom é aquele simulado que mimetiza a realidade de prova. Se você sai com uma nota que ela não conversa com o Enem, meu amigo, eu fiz 42, Eduardo, no Enem. E aí, tô fazendo um simulado depois de ser aprovado em medicina e ainda assim eu não tô conseguindo fazer 40, eu não tô conseguindo passar dos 35, tem alguma coisa errada. Para mim, esse simulado ele não está sendo do Enem. Ele pode ser de outra prova, mas do Enem ele não está sendo. Então, fica aqui a minha crítica. Uma crítica, evidentemente, de certa maneira, evidentemente, uma crítica que é pautada na realidade. Terceiro simulado, Somos. Turma, o Somos, para mim, ele é um simulado que ele cresceu muito ao longo desses anos. O simulado, ele evoluiu bastante. Se você pega lá o simulado de 2022 para cá, ele teve uma mudança muito radical. Inclusive, em escolas que eu trabalho, eles aplicam o Somos. Então, apesar de ter uma ou outra questão ali que você tem assim, nossa, essa questão aqui, não sei. Eu respeito bastante. Hoje é um simulado que, inclusive, eu gosto de recomendá-lo. Tá buscando uma boa média de treino? Pode colocar aí os Somos no seu calendário, que eu acho que ele é um simulado que pode contribuir muito com com o teu preparo. E aí, turma, por último, sem nenhum viés, de preocupação, sem nenhum conflito de interesse, por assim dizer. Eu acho que o SAIS hoje, ele em linguagens, não estou falando aqui, não é de matemática, não é de ciências da natureza, mas eu acho que em linguagens ele melhorou muito. Eu acho que ele hoje, atualmente, ele se apresenta como o padrão ouro dos simulados. Evidentemente, o principal são as provas antigas do Enem.
mas uma hora ou outra tu vai estar fazendo simulado. Então, o SAIS, ao meu ver, com as minhas planilhas e planilhas de muitos alunos, as notas do SAIS combinam bastante com o que você encontra no Enem. É o simulado que eu vejo com tem um alinhamento muito grande com o que a prova cobra. Eles seguem bem a matriz de referência, as questões com uma coerência e também uma proficiência muito bacana. Ou seja, eles não trazem aquelas questões que é para você errar. Não, são questões que são para serem feitas. Não é aquela questão que a proficiência dela vai ficar acima de 900, ou seja, que não vai valer basicamente nada. E os resultados bastante semelhantes ao Enem real. Em 2023, eles fizeram uma adaptação, gostei bastante da adaptação que eles fizeram no segundo semestre de 2023. O simulado ele se tornou muito melhor, ele se tornou muito a cara do Enem. E nessas planilhas, elas não mentem, a galera que faz o SAIS tem a nota mais parecida com o que você vê no dia da prova, diferentemente, por exemplo, dos outros simulados. Inclusive, quando eu estou falando de simulados, evidentemente eu estou trazendo 4 aqui, mas eu posso garantir para vocês, eu estou pegando como referência simulados de plataformas aqui da internet, de cursinhos muito famosos, cursinhos isolados de linguagem. Então, eu estou realmente trazendo para vocês o que é a realidade. O SAIS é um dos que mais se parece nota e realidade de Enem. Então, se você quer treinar com um simulado que, de fato, ele representa o Enem, um simulado que você preza por, de certa maneira, uma segurança, eu acho que, sem dúvida alguma, o SAIS, ele deve estar aí na tua preparação. Tu deve ter ele como um dos simulados a serem feitos, beleza? Tranquilo? Olha só. Então, turma, deixa eu recapitular aqui com vocês, deixa eu ficar um pouquinho maior. Vamos recapitular aqui. O Bernoulli, bom conteúdo, mas deslocado do padrão do Enem. O poliedro eu acho que eles vêm com um formato novo, ainda estão se adaptando. Tem que avaliar bem. Faz o simulado, mas não se preocupa muito com a nota. O Somos teve uma boa evolução, vale a pena testar. E o SAIS, ao meu ver, padrão ouro, treino, foco, concentração, segue a matriz com fidelidade. Agora eu quero saber de ti, coloca aqui nos comentários, qual o simulado que tu costuma fazer? Qual simulado tu tá fazendo? Olha aí coloca aqui nos comentários. E eu quero saber também qual a tua opinião a respeito desses simulados. Coloca aí o teu comentário que eu vou lá te responder. E turma, evidentemente, se esse vídeo ele te ajudou, eu te peço, deixa aquele like. Isso fortalece o canal e faz com que o conteúdo chegue a mais estudantes como você. Então isso é muito importante. E se você quer aprender como funciona a prova de linguagens com estratégia, o passo a passo, eu vou deixar aqui no card, tá bom? Uma playlist de competências e habilidades aqui do canal. Você clica lá, ou então você vai na descrição ou no primeiro comentário fixado, que também tem um vídeo sobre a comunidade média de linguagens, que é o melhor local para você se preparar para a prova de linguagens do Enem. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Beijo no teu coração e até a próxima!